Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma vitória maiúscula do Corinthians, no brilho de Rodrigo Garro e da defesa corintiana. O jogo não foi fácil não, terceira vitória seguida, quinto colocado na tabela do Brasileiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Cupom rolando no site da Hora Pronobis, a marca que me veste todos os dias. Gente, essa eu falo com muita tranquilidade, porque eu uso a minha OPN o tempo inteiro. Pra trabalhar, pra passear, pra viajar, pra sair com a patroa, pra ir pro shopping com as crianças. Eu tô sempre com a minha Hora Pronobis. Se você gosta de se vestir bem, de um tecido com qualidade e de peças atemporais, vale a pena conhecer. O que são peças atemporais? Você pode usar em qualquer estação e em qualquer ocasião. E as polos novas da Hora Pronobis ganharam cores absurdas. Eu já escolhi as minhas preferidas. Você tem acompanhado nos vídeos aí, né? Toda hora eu uso uma cor diferente, porque elas são lindas demais. Tem um tecido premium, são muito confortáveis, então a hora de você conhecer é agora. Tem o link aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar também o Instagram da marca para você conferir os looks e tem desconto para você na primeira compra. É só usar o cupom OPN10. Bora aproveitar? Se vestir bem, com estilo e conforto? Bora falar dessa vitória diante do Atlético Paranaense fora de casa? Maiúscula, gigantesca. Campeonato Brasileiro, rapaziada, você tem que roubar pontos. Você tem que ou ganhar ou, no mínimo, empatar. Especialmente contra adversários que não disputam a mesma coisa que você. O Atlético Paranaense começou muito bem o campeonato e emendou, inclusive, 2 vitórias seguidas, estava 100% na competição e jogava em casa. Num gramado, sob condições extremamente adversas, né? Vamos lá, o gramado é ruim pro jogo. Inclusive para o dono da casa. Mesmo o Atlético, acostumado a jogar lá, teve dificuldades por conta do gramado. Vocês imaginem os adversários, vocês imaginem o Corinthians, que está emendando uma sequência aí de titulares jogando num gramado que ainda é sintético, que a gente sabe que atrapalha um pouco quem não está acostumado, quem não está habituado. Então, assim, por todas as circunstâncias, se a gente falar no adversário 100%, fora de casa, um time que impôs dificuldades ao longo do jogo, pela condição do gramado e por a gente estar em meio a decisões, a vitória foi gigantesca, absurda. São pontos que serão muito valorizados, muito valiosos lá na frente. Porque agora, na terceira rodada, a gente pode pensar que esses 3 pontinhos, eles sejam recuperáveis. E daqui a pouco até podem ser, o campeonato de pontos corridos ele tem isso, é um toma lá da cá o tempo inteiro. Agora, repito, quando você vai enfrentar um adversário que não disputa a mesma coisa que você, ganha. O Palmeiras ensinou isso nos últimos anos, porque o Palmeiras é muito criticado por não ganhar de equipes do G6, né, dos principais postulantes ao título. E se você vê a campanha do Palmeiras, tá sempre lá, disputando o título. Por quê? Porque ele ganha dos ditos pequenos, dos times que estão na parte de baixo da tabela. O Palmeiras não desperdiça pontos contra esses adversários, mesmo quando se atrapalha muitas vezes contra os seus principais concorrentes. E talvez essa tenha sido a diferença do porquê o Palmeiras não ganhou os últimos campeonatos, mas ganhou em 22, 23, e aí 24, 25 não ganhou. Mas mesmo sem ganhar do G6, ganhando dos inferiores a ele disputava o título. Então, esse tipo de adversário, com todo respeito ao Atlético, né, que é um campeão brasileiro, um bicampeão continental, mas que veio de uma Série B e que impôs muitas dificuldades ao Corinthians e que começou bem o campeonato, não interessa. No fôlego, nas 38 rodadas, o Atlético não vai disputar o título. Eu não sei se o Corinthians não vai disputar o título. Eu não sei. Você consegue tirar o Corinthians da briga? Gente, é um campeonato muito atípico, que começou em janeiro e terminará em dezembro, com todo o resto acontecendo. Tem uma janela no meio do ano, tem uma Copa do Mundo acontecendo, tem uma pausa de 50 dias, tem lesões que muitas vezes ditam o ritmo da galera. Não tem como saber o que vai acontecer lá na reta final. Agora, o que eu gosto de ver é que o Corinthians não está desprezando o brasileiro, mesmo com uma decisão no domingo. Não está desprezando, pelo contrário. Vocês viram a escalação do Corinthians hoje? Praticamente titular, praticamente com o que tinha de melhor. Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Bidu, dupla de zaga titular, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Meio de campo com Ranieri, Matheus Pereira, Charles, aí esse não é titular, Rodrigo Garro, Vitinho e Memphis, que foi o ataque, né, digamos assim, fornecido pelo Dorival nesse jogo, sem o Yuri Alberto. E assim, começando a falar do jogo, o Atlético ele tem um jogador absolutamente especial, que é esse Kevin Viveiros. Ele deu um trabalho, mas um trabalho para a defesa do Corinthians. E como não poderia deixar de ser, o time jogando em casa, é um jogador muito rápido, muito forte, então ele vai levando muitas vezes, inclusive a ponto de sofrer a penalidade, que para muita gente não aconteceu. Eu acho também que é um toque muito sutil do Matheus Bidu.
É um vacilo, porque ali dentro da área qualquer contato, ainda mais quando você está submetido a um árbitro muito inseguro e de muitas dificuldades, como é o Rodrigo José Pereira de Lima, ele acaba marcando o pênalti. Vamos lá. Dentro do critério que até então ele estava usando, ele não deveria ter marcado o pênalti. Mas ele marcou. O que mostra que ele não tem critério nenhum e o que mostrou ao longo do jogo que ele não teve critério absoluto, de maneira alguma. Mas eu também entendo, sendo bem honesto com vocês, que quando tem o contato, o VAR não tem que entrar. Porque eu não acho que ele tenha que interpretar de novo se no campo ele interpretou como pênalti. Tendo um contato, você entra naquela brecha da lei da interpretação. O contato foi suficiente ou não, no campo ele entendeu que sim. Esquece, segue o jogo. E estaria dizendo isso mesmo se o Atlético tivesse feito o gol e acabou desperdiçando. Até o Hugo caiu para o canto oposto, né? Mas o chute do Julimar acabou indo para fora. O que foi perfeito para o Corinthians naquele momento. Que estava tentando ficar com a bola, mas o Atlético não deixava. E numa escapada assim, em que o Rodrigo Garro ficou livre à frente da área, ele desferiu um chute maravilhoso, fantástico. E isso é o que o Rodrigo Garro pode oferecer. Ele é um jogador de muita qualidade técnica. Um jogador que, num lance, ele pode decidir, como decidiu. O gol da vitória do Corinthians foi marcado por Rodrigo Garro. Ele não vem bem tanto quanto já esteve em outros momentos, fato. Mas o Rodrigo Garro, em condições, ele pode fazer coisas que poucos jogadores no Brasil podem fazer. Estou falando sério. Em termos de passe, assistência, visão de jogo, bola parada, chute, finalização, o Rodrigo Garro é diferente. Ele sofreu problemas físicos e clínicos, e até de ordem pessoal na última temporada. E isso atrapalhou demais a sequência dele. Agora, não dá para desconsiderar a qualidade do Garro. O chute que ele dá, a bola que ele pega, é fantástico. Então, assim, o Garro tendo sequência, podendo jogar aquilo que sabe, a gente vai estar muito mais próximo de ver um Corinthians efetivo, um Corinthians ainda mais com desfalques que eventualmente você possa ter. E daqui a pouco o Garro não precisa jogar todos os jogos. Você tem o Breno Bidon, que está machucado, está voltando, e aí você pode alternar esses dois jogadores. E eles podem jogar juntos até eventualmente. São muitos jogos pela frente. Que se cuide para que o Garro tenha o seu melhor a oferecer. Porque quando ele tiver o melhor a oferecer, ele vai decidir jogos para o Corinthians. Repito, o gol que ele faz, a jogada do gol, pouca gente sabe fazer aquilo que ele fez. E vamos lá, no momento adverso, num jogo adverso, num gramado ruim, em que o adversário já tinha perdido um pênalti, em que a arbitragem está se complicando aqui e ali, e aí você consegue desferir um chute daquele para resolver o jogo. Isso é o futebol. E você precisa ter jogadores desse quilate do teu lado. E é por isso que a insistência com o Rodrigo Garro ela precisa acontecer. Porque ele é um jogador que vai fazer a diferença para o Corinthians. A gente teve outros lances polêmicos ainda no primeiro tempo, né? Como uma entrada no tornozelo do Memphis Depay. O pessoal vai brigar comigo no chat, né? Mas eu, enfim, vou ser honesto com aquilo que eu acredito, né? Tem uma imagem congelada que está viralizando, que se você pegar o ponto de contato, uma entrada por cima, uma solada, realmente é lance para cartão vermelho. Mas na velocidade do jogo, não é o que acontece. O que acontece é que o pé do jogador do Atlético passa pelo tornozelo do Memphis. É uma pancadinha. Não é uma entrada sutil, não provavelmente tenha causado dor, provavelmente é um lance duro, mas não é um lance de cartão vermelho pela regra, tá, gente? A maneira como ele aconteceu. Você olha ponto de contato, mas você olha o lance em velocidade normal. A gente não pode olhar o frame, a gente tem que olhar o lance como ele acontece. É uma entrada temerária para cartão amarelo. Se ele para o pé ali em cima do tornozelo do Memphis, acabou, vermelho. Como passa de raspão, o lance atenua para amarelo. Isso é orientação e é o que está na regra, tá bom? Então ali não é lance para vermelho. Só que acho que ele nem recebeu o amarelo no lance, né? E aí depois o Gabriel Paulista é criticado, né, pelos torcedores do Atlético, então, por ter deixado o braço no rosto do Viveiros. Claramente, tanto que ele mandou seguir, o VAR nem considerou esse lance. Claramente, ele não tem gatilho, não tem uma cotovelada. O que tem é um braço de referência na marcação e esse braço atinge o rosto do Viveiros. Mas é um braço totalmente sem intencionalidade. E se tem alguns lances em que você não precisa de intenção para marcar, o lance do cartão, especialmente o vermelho, você precisa sim de intenção. Ele precisa ter a intenção de agredir o amiguinho. Quando ele joga esse braço como referência,
e aí depende muito do lance, né? Às vezes o cara, eu quero marcar, mas eu cerro o meu punho, eu jogo esse braço no rosto. Tem diferença. Não era o caso. Não foi nada no lance do Gabriel Paulista, que tomou um amarelo bobíssimo no segundo tempo, bobíssimo por parte do árbitro, numa jogada dura que ele sobe pra disputar, acho que com o Viveiros também, e que ele acaba atingindo, mas, cara, é um braço totalmente de disputa em que ele salta mais alto e acaba tirando a bola de cabeça. Não houve nada no lance. Tomou um amarelo. Porque o Gabriel Paulista, senhoras e senhores, é um touro. É um absurdo a força física desse cara. Que contratação, ele jogou demais. Ele e Gustavo Henrique. Porque aí também precisamos entender o segundo tempo. O segundo tempo é de uma supremacia do Atlético em chances criadas, em volume de jogo, em ficar com a bola. O Corinthians conseguiu respirar depois dos 20 minutos. E aí o Corinthians se propôs a sofrer. Poderia ter dado ruim? Poderia. Mas a defesa do Corinthians, ela tá tão bem, com esses dois jogadores, especialmente o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, somando-se o Ranieri à frente da defesa, e aí outros volantes que eu até acho que não foram tão bem, o Matheus Pereira não fez um grande jogo, o André não entrou tão bem assim, mas o Alan entrou bem, conduzindo um pouco mais a bola, segurando um pouco mais a bola, mas vejam como o Corinthians hoje já tem muito mais opções e tem proteção na defesa. O Hugo estava até um pouquinho estabanado em algumas decisões, mas a bola chegou muito. A bola chegou muito por quê? Porque o Corinthians se propôs a isso, especialmente depois de construir o resultado parcial. E aí percebeu, os caras estão em casa, eles vão atacar e a gente vai tentar sofrer aqui para buscar uma escapada. E o Corinthians não tinha esse jogador, né? Apostou no Vitinho durante muito tempo, inclusive, e ele foi nulo no jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, aberto pela esquerda, tentando alguma coisa e ele não conseguiu jogar. Era um jogador um pouco mais rápido ali. O Memphis não conseguia prender essa bola. Jogou um pouco mais de falso 9 no primeiro tempo, no segundo ele voltou um pouquinho mais para buscar o jogo, e acho até que ele ficou tempo demais em campo. O Carrilho entrou no lugar dele lá nos minutos finais, acho que foi um erro do Dorival. No resto, as trocas foram totalmente positivas. Aí você coloca o Alan no jogo, você coloca o Guinegão para fazer correria lá na frente, e também o André, que é um titular desse time, né, que acabou entrando no segundo tempo. E aí ele tira o Charles, tira o Vitinho, tira o Matheus Pereira, que acabou sentindo, entrou o André Ramalho, inclusive, né, no segundo tempo. Essas foram as trocas do Dorival. E o Memphis sai só lá no final. Ele dosou fisicamente o time, mas ele não tinha uma peça de escape. Se o Caio César está recuperado, o Corinthians teria feito 2-0. Fatalmente. Porque o Atlético estava atacando, o Corinthians estava se defendendo, e ele precisava dessa bola de escape para buscar um contra-ataque e os espaços estavam se oferecendo. Mas no Memphis a bola morria, e no Vitinho a bola não tinha andamento. Depois o Guinegão até tentou um pouco na força, o Alan também carregando essa bola, o Corinthians conseguiu um pouquinho respirar, ficar um pouquinho mais com a bola, mas o segundo tempo foi todo do Atlético em termos de volume, em termos de presença. O Steven Mendoza, que o corintiano conhece bem, buscou algumas jogadas, mas aí faltou qualidade também, né? O Atlético, com exceção do Viveiros, e ele estava muito bem marcado, o Atlético teve muita dificuldade técnica para chegar naquele último terço ali. E a defesa do Corinthians foi muito segura. Então o que eu quero dizer com isso? O Corinthians se tornou um time que é muito difícil de você ganhar, cara. Em algum momento isso vai acontecer, como no derby. O Corinthians foi melhor do que o Palmeiras e numa bola os caras venceram o jogo, faz parte, é do jogo. Mas ficou muito difícil ganhar do Corinthians. O Flamengo não conseguiu na Supercopa. Vários times não estão conseguindo. E nesse momento, o Corinthians encarrilhou 3 vitórias consecutivas. Bragantino, São Bernardo e agora Atlético Paranaense. 2 delas fora de casa, né? São Bernardo e agora o Furacão. E agora tem a Portuguesa domingo. É um time que ganhou uma consistência. É um time cascudo. É um time que você olha pro Corinthians, independentemente do palco e do adversário, e fala assim, cara, o Corinthians pode até perder o jogo, mas se os caras quiserem, não vai ser fácil. Pode acontecer porque é futebol. Numa cagada, numa bola, num chute e tal. Agora o Corinthians vai complicar. Vai vender caro. Porque o time está muito bem. O time taticamente funciona muito bem. Independentemente de quem entra. Você tem uma estrutura defensiva e você tem um ataque que ainda sofre um pouco. Tanto que o gol hoje foi do meia. Porque não tinha o fazedor de gols. O Memphis não conseguiu ser essa figura. Não sei se pelo gramado, não sei se por desgaste. Não conseguiu. Não conseguiu. Ele normalmente é um cara que ajuda muito, mas também sem parceria, né? Porque o Vitinho não conseguiu ser esse cara. E o Guinegão entra mais para a reta final ali, numa correria, num contexto um pouco mais difícil e diferente do jogo. Mesmo assim, mesmo com dificuldades, é um Corinthians que vai avançando, vai tomando porrada aqui, ali e vai superando. É um time que formou um caráter diferente.
de uns anos pra cá, ou do ano passado pra cá, ficou muito difícil ganhar do Corinthians. E aí, meus amigos, eu digo que esse time, se olhar pro brasileiro, pode incomodar. Eu sei que tem Copas, eu sei que tem outras prioridades, por isso que o Dorival pediu o elenco. Agora eu entendi. Não que fosse difícil de entender, mas era difícil mesmo. Você, com transfer ban e com elenco curto, você priorizar o brasileiro quando você tinha chance de ser campeão. E hoje dá para discordar? O Corinthians foi campeão de Copa do Brasil e de Supercopa. Mas dá para olhar para o brasileiro com um elenco um pouco maior. E olhar para o brasileiro significa ver uma brecha, de que daqui a pouco ali na frente o Corinthians pode, sei lá, beliscar algo que a gente nem estava imaginando. O que é que vocês acharam do jogo e desse atual momento do Coringão? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!